Agora há pouquinho a gente estava falando aqui, portanto, do mandato de Augusto Aras, que termina hoje. Ontem, em evento no Conselho Nacional do Ministério Público, onde foi homenageado, o ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou que o Brasil esteve perto de uma ruptura e que talvez não estivesse em uma democracia se não fosse o que chamou de a força do silêncio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras, como Procurador-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência, Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Na mesma sessão, Augusto Aras agradeceu, fez uma espécie de discurso de despedida. O esforço que nós fizemos nos anos de 2021, 2022 e até o dia 1º de janeiro de 2023, para manter o equilíbrio democrático neste país. As palavras do ministro Toffoli hoje, um dia adiante, serão detalhadas para que todo o povo brasileiro saiba que a democracia deste país, preservada, passou por esta instituição mantenedora, como é do seu dever constitucional, da ordem jurídica que sustenta o regime democrático, o Estado de Direito, que é o seu meio de trabalho, e a economia aberta de mercado implícita nos princípios dos direitos e garantias fundamentais da ordem econômica. Olha, pelo jeito aconteceu muita coisa e que a gente não sabe, por interesse deles de não trazer a público tudo isso que aconteceu, mas foi bastante coisa pelo jeito, né? Tanto pela fala do Augusto Aras, como pela fala do ministro Dias Toffoli, que aproveita para dar até uma alfinetada, né? Ele diz ali, você estava até falando sobre isso agora fora do ar, né, Sheila? Mas ele chega a falar de passividade, né? Que Augusto Aras se mostrou passivo para preservar a democracia. Mas é importante, ele usa discrição, por exemplo. E discrição, de fato, é algo importante. Agora, é diferente da ausência de ação, né? Mas ele coloca isso também. Tem como a gente ouvir de novo a fala do ministro Dias Toffoli, Thiago? Tem como a gente ouvir? Ele vai colocar então. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras, como Procurador-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência, Augusto Aras. Força do silêncio. Talvez. Né? Ele se calou. Foi uma ironia, no final das contas? Então, ele foi irônico? Dá essa interpretação também, que ele aproveitou para alfinetar e depois dizer, mas graças a tudo isso, nós temos a democracia preservada. O fato é, isso se não virar um livro depois, a gente, né, vem de outra forma, mas que tem bastante informação por aí, que tem bastante carne em volta desse osso, como diz Luiz Megali, deve ter. Se foi uma ironia, foi muito sutil, a ponto de ser quase imperceptível. O fato é que ficamos assim, então, nas palavras de Dias Toffoli, o grande defensor da democracia está se despedindo hoje da Procuradoria-Geral da República. O que nós vimos foi a força do silêncio agindo em relação a todos os crimes cometidos pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando Bolsonaro sabotava um plano nacional de vacinação, Aras exercia sua força do silêncio.
quando o Bolsonaro recomendava de maneira muito bem sucedida remédios que não serviam para nada no meio de uma pandemia que matava 4 mil brasileiros por dia, a Aras exercia sua força do silêncio. Quando o Bolsonaro dioturnamente espalhava a sua pregação golpista no cercadinho, nas lives e a cada vez que tinha oportunidade de falar diante de um microfone, Augusto Aras exercia a força do silêncio. Augusto Aras foi o grande cúmplice de Jair Bolsonaro em toda a obra, digamos assim, construída nos últimos 4 anos. Se Bolsonaro era o cavaleiro solitário do golpe, Aras era uma espécie de tonto, o acompanhante silencioso. Enfim, ficamos assim. Essa é a opinião do ministro Dias Toffoli.